Porque tu tá sujeito às intempéries do tempo. Por exemplo, eu leio, eu não consigo gravar música, letra, não consigo gravar letra. E tocando na rua, o vento vem e folheia o caderno para mim, tira de onde eu estou lendo. Aí eu começo a inventar. Fala aí, Miranda. Miranda Chu, nascido a 3 de dezembro de 39 em Venâncio Soares, Rio Grande do Sul, e se transformou imediatamente numa promessa de bagunça e problemas, o qual a família abraçou muito carinhosamente, e eu me transformou nisto. Então, mostra isto. Vou ter que mostrar isso para vocês. O pouquinho disso que eu posso mostrar para vocês é isso que fez alguém ter o interesse de gravar essa maravilha que vocês estão vendo. Então, por exemplo, as trilhas, né? Porque na apresentação ao vivo tem muita gente boa, né? Eu concorro com muita gente muito capaz. Então, o que justifica essa entrevista maravilhosa é a questão da música autoral. Que por exemplo, o envolvimento emocional da música autoral, quando tu faz a trilha de um filme ou de uma peça, que transporta a peça, a mensagem da peça ou do filme, para um instrumento, via coração. Então, é uma coisa instantânea, autêntica, e é como tu sentiu a cena. Por exemplo, tem um filme que eu fiz a trilha, que mostrava o Selton Mello atravessando uma ponte carregando uma malinha. Então, eu fiz a música, ele caminhandinho em cima dos trilhos. Ele para. Será que eu estou no lugar certo? É aqui mesmo. Continua. Cai todo o conteúdo lá embaixo no rio. Ele olha, que pena. Continua a caminhada. Tô chegando! Olha a bagunça! E aí, então, essa coisa. Eu acho que, inclusive, esse meu casamento atual, que é o melhor de todos, os meus casamentos atuais sempre são os melhores de todos. Ele começou praticamente com uma música de uma trilha que eu fiz, que era uma música em que o casal dançava apaixonado pelo palco, era um teatro. O pessoal dançava apaixonado no teatro e estava todo mundo, tudo feliz. Então a música ia assim.
E ela era repórter, entrevistando para a TV. Então, e ela perguntou de novo, não, eu sei que a música é tua, mas como é o nome da música? Aí eu falei de novo, a música, essa valsa é minha. Aí ela perguntou, poxa, tu é tão arrogante assim, eu já entendi que a música é tua, como é o nome da música? Aí eu falei para ela, o nome da música é Essa Valsa é Minha. Entendeu? Aí ela riu, sabe, riu, dançou. O amor sempre começa numa risada, não é? Mistério, perigo iminente. Aí veio a Flora, caminhando por cima dos trilhos em direção à chuva que estava na frente. E o acordeonista atrás dela seguindo. E a música é a história do filme. O filme de produção italiana, filmado aqui em Matilde. Em Matilde, formado onde participou o Celto Mello, a Regina Braga, a expressão de gente de ponta no cinema nacional. E aí essa música era o final do filme, onde ela resolveu os problemas dela e tal, e caminhou livre, felizmente, pelos trilhos até a chuva que caía muito fraquinha, aquela chuva que refresca, que agrada. E a música é assim, ó. Uma música simplesinha, pequenininha, a música é só isso, uma partezinha só. E quando o filme foi exibido em Milão, que a produção veio de lá, né, essa música ganhou menção honrosa, foi o único prêmio, não é um prêmio, né, mas uma menção que o filme ganhou no festival de Milão foi essa música. E foi exatamente a mais simples de todas. Mas quando eu fui gravar essa trilha, o bacana é o seguinte, eu fui no estúdio gravar a trilha no estúdio, obviamente. Eu, como bom gaúcho, americano, alemão, cheguei na hora. E no Brasil, se chega na hora, tu dança. Então eu fiquei lá sozinho esperando, e enquanto eu esperava, eu fiz essa musiquinha.
Agora, quando eu toco, em vez de eu lembrar da trilha, eu lembro dela. Então, aí o pessoal quando o pessoal do estúdio chegou, eu gravei tudo que tinha que gravar, né? Aí eu falei para eles, enquanto eu esperava vocês, eu fiz uma musicazinha, vocês querem ouvir? Aí eu toquei para eles e eles acabaram usando esta música na hora dos créditos no final do filme, que foi muito bacana, porque o pessoal começava a ver os créditos rolando na tela e a música tocando de fundo, e o pessoal acendia a luz e o pessoal saía cantandinho. Taró, tará, todo mundo tará, porque é uma tipo da musiquinha chata que pega, né? Taró, taró. E aí eu fiquei muito bobo com aquele negócio, me vangloriei todo. Olha, estou cantando a minha música. Aí no dia seguinte, na exposição do filme, fui no filme, ver o filme de novo, só que eu saí antes e fiquei na frente do cinema esperando para ver a saída. Então o pessoal na rua, eu fiquei vendo o pessoal na rua cantando. Aí eu fui para casa feliz, verdade. Eu acho que a felicidade está muito nisso, né? Naquilo que sai de ti, que é bom, e tu consegue produzir. Porque tem muita gente que tem muita coisa boa que sai deles que não consegue produzir. Eu tenho uma pena danada, porque é muito bom e produz um tipo de felicidade insubstituível. A minha mulher que sempre fala, meu amor, eu preciso do teu astral. O meu astral é o seguinte, o meu astral é que faz tu hoje, do jeito que tu é, e que faz com que eu te ame adoidado. Entendeu? O astral da felicidade. Meu lado portenho. O meu lado portenho faz tangos. Faz tango. Quer ver uma coisa? Lá em Buenos Aires, eu toquei uma temporada lá, eles me chamavam de 1000 anos. 1000 anos! Eu toquei uma temporada lá, foi uma coisa muito especial. Eu gostei muito de Buenos Aires, mas os argentinos dançaram e rolaram comigo, me fizeram de bobo. Eu tocava 3 vezes por dia e no final eu ganhei uma parcela mais ou menos correspondente ao 10% do que foi combinado. Eles são mestres, né, no negociar, assim, no negociar não muito honroso, não negociar aquele que... Tem uma piada aí, Miranda. Explora a burrice brasileira. Tem uma piada aí que eu vi na internet um dia que eu achei ótima, a diferença entre argentino e terrorista, você sabe? Não. É que terrorista tem simpatizante. Mas olha, fora desse aspecto de negócio, de honestidade, os argentinos vão me desculpar, mas eles são atraentes, são divertidos, são bons companheiros, eles de fato te proporcionam momentos alegres, inspirados, emotivos e tal, mas não lida com dinheiro como argentino. A minha experiência é que diz, não lida com dinheiro com argentino. Procure evitar esse lado triste e curte o bom deles.
Miranda, e você tocou muitos anos nos Estados Unidos, você Isso. morou quantos anos nos Estados Unidos? 19. 19 anos. E qual tipo de música você fazia lá? Você fazia música latina, fazia jazz, fazia música... que tipo de música que você... Olha, eu vou te responder esse negócio com muita tristeza no meu coração. Eu fazia basicamente de tudo, principalmente o que eles mais adoram é... Mas, num casamento que eles fizeram, a coisa mais linda, num mosteiro, uma construção muito antiga que tinha sido um mosteiro no tempo dos auges da história da formação da Flórida, lá em Miami, eles fizeram um casamento lá, a coisa mais linda do casamento. E a gente estava tocando com a minha banda, que era formada por... Teclado tinha Cidinho Teixeira, que tocava com Gal Costa, Simone, Djavan, aqui, né? O guitarrista Ari Piazzarolo tocava com a Elis, tocava com Gonzaguinha, eu gravava com todo mundo, né? Entendi. Bom, e aí o meu baterista era Dom Romão, que foi o original do Sérgio Mendes, então tinha muita gente boa, então a consequência eu procurava atrapalhar o mínimo possível, mas era muito boa, o nível era muito bom. Só que na hora da gente tocar lá, ninguém estava gostando. Então a gente fez um intervalinho, né? E nesse intervalo eu perguntei para o pessoal lá, vocês topam deixar eu tocar um pouquinho sozinho? Aí eles toparam. Aí eu comecei a tocar, e não me lembro bem aqui. Eu comecei a tocar isso aqui, ó. Aí o pessoal já começa a bater palma e acompanhar junto, né? Nessas alturas a banda já tinha voltado tudo para tocar de novo. Junto comigo. Aí pegou. E aí eu tive que falar para eles, esse é um forró de lista. Dançar um grande número 5. Assim foi, eu usei essa parte folclórica, né, erudita, assim. Depois eu passava para coisas assim. E todo mundo tocando junto, ficou lindo de morrer. Aí então criou-se o que é até hoje o show chamado Volta ao Mundo, que eu faço com a minha banda mesmo. E nessa banda tem 2 filhos legítimos e 2 amigos dos meus filhos, que são praticamente meus filhos também. Uma banda jovem que toca esse tipo de música com um entusiasmo incrível, e eles são lindos de morrer. Um dia eu falei para os meus filhos, meu filho, hoje nós não vamos tocar. Eu falei assim, fica lá na frente, deixa o pessoal olhar para ti e te aplaudir, vamos ficar aqui na maciota. Esse é coruja, hein?
Miranda, Fala, meu. e o lance do João Guilherme aí na exposição do baile, ele pensou muito em chanson. Você podia fazer assim um pupurri de umas chansons aí das francesas e me permitir usar de trilha sonora ali depois. Maravilha, meu garoto. Vamos lá, você tocou para a mãe dele, La Vie en Rose. La Vie en Rose, as francesas. Assim. Eu vou tocar as músicas que eles me pediram para tocar lá. Sim. Chansonnier. Deve ter tocado só umas 6 vezes cada um. Então, Lamé, então quando eu dancei Lamé, tinha uma senhora que ficou inebriada com a lembrança de ela ter dançado com o grande amor da vida dela. Aquilo toca, gente. A gente cresce como músico, né, quando ouve uma coisa assim.
Foi, foi direto em cima, né? Encontrei com ela. O que você está achando da entrevista de Miranda, meu amor? Meu amor. Nossa, tá belíssima. Essa cor de nome dele é belíssima. Eu posso dizer que eu faço forró, acho que seria um desrespeito aos forrozeiros aqui, né? Eu faço uma coisa que imita o forrozeiro, mas não pode se qualificar como forró. É uma coisa diferente. Por exemplo, eu fiz um forró uma vez. Meu pai pediu que eu fizesse uma música imitando um trem. Eu era um menino, devia ter uns 15 anos de idade naquela época. Aí eu fiz uma coisa que hoje em dia é conhecida como forró. Pelo menos eles falam para mim que é. É uma coisa que como era um trem, começava devagarinho. Então isso aí hoje em dia é conhecido como vaneirão, alguma coisa assim, esses ritmos que o forró gosta. Mas eu não sou, o meu forró é mais Luiz Gonzaga, assim, sabe? Sim, mas vocês fazem esses trabalhos aí, tocando forró. Mostra um pouquinho do forró, do seu repertório aí de Luiz Gonzaga, alguma coisa você teria, assim. Eu não me lembro a letra, se vocês, eu não guardo a letra, se vocês lembrarem, cantam comigo. É difícil, hein? Conhece? Sertão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Mas o doutor nem mostrando o pai de lá. E logo ensina que uma letraidade. E que a menina não arranja remédio e toda medicina. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Eu não vou tocar muito forró, senão vão ficar pensando que eu toco, vão começar a me contratar para tocar. E aquela história que você ensaiava e a senhora ligou? Aquela foi Conta bonita. essa, Miranda. Inclusive a música que ela te pedia. Eu morava num bairro chamado Bairro Vermelho, lá em Vitória, e numa casa que tinha um janelão grande na frente, que eu abria todo no verão para refrescar, e é ali que eu tocava. Aí eu ficava pensando, um dia alguém vai reclamar do barulho. E aconteceu. Um dia eu estava tocando e tocou o telefone, eu atendi, era uma senhora. Ela falou, eu moro aqui no edifício da frente, no Linhares, e é o senhor que está tocando? Eu falei, essa senhora, desculpe o barulho. Não é nada disso. Eu queria saber se o senhor toca o Lavinha Rose. Aí ela passou a fazer pedidos por telefone. Eu pensei até, vou cobrar esse negócio. Não, mas aí você anunciava. Aí me deu a ideia. Eu botei as caixas do meu sistema de som virada para fora na janela. E aí quando eu ia tocar o Lavinha Rose, eu pegava o microfone e falava,
Alô, alô, dona Neuza do quinto andar do Linhares, essa para a senhora. Aí ela chamava o telefone e agradecia. Formou-se uma amizade muito legal. Aliás, tive vários amigos ali naquele Linhares por causa disso. A música é um elo fantástico. Lavinha Rose você já tocou antes aí? Já. Só para identificar. É. O Pequeno Cachoeiro? Com certeza.
neguinho. Olha lá ela. Pega ela. Cadê ela? Põe. Aqui, Flecha, aqui. Vamos cá, né? Aqui, ali. Vai, vai. Vai, vai lá. Aí, aqui. Aqui que ela vai passar, não é assim. Será que não machuca, não? Eu só não vou deixar ela morrer. Pega ela, Flash. Pega a sua filhinha, pega. Aqui, vem aqui. Sobe. Bota a mão aqui. Sobe aqui, sobe. Aqui, ó.